Então, shalom, queridos. Para quem não sabe, essa aqui é a nossa segunda aula do TCC 1, Treinamento de Crescimento Cristão, Fundamentos, onde nós estamos trabalhando, lançando os fundamentos da fé, lembrando, recordando, reforçando. Por quê, queridos? É como eu disse, sempre quando nós nos sentirmos perdidos ou nós precisarmos alinhar a nossa visão, nós precisamos voltar ao básico. Então, volte ao básico, estabeleça e consolide os fundamentos. Assim você vai ter mais clareza, você vai ficar mais clara a sua identidade, o seu propósito, e independente das circunstâncias, você vai entender e aprender como corresponder a esses ambientes, independente de onde você esteja, entende? Então, quem tem uma identidade bem definida, queridos, por mais que venham as lutas, as provações, os problemas, as adversidades, você sabendo quem você é em Deus, poucas coisas te abalam a fim de te derrubar. Então, por isso, precisamos fazer fortes os fundamentos para que possamos ficar firmes, firmes, porque de tempo em tempo, queridos, sempre vem uma tempestade, vem uma situação para tentar nos desestabilizar. E o alvo do inimigo, queridos, para que ele derrube uma pessoa, primeiro ele precisa tirar a palavra que ela creu. Então, guarde o seu coração, guarde a palavra do Senhor, porque no momento das adversidades você vai ter que aprender a lutar com a palavra. Por isso é muito importante nós memorizarmos versículos, nós memorizarmos e declararmos e orarmos a palavra. Porque no mundo espiritual, queridos, o nosso chão é a palavra. Entende? A nossa base é a palavra. E tudo funciona a partir dela. Tá claro isso? Deixa eu tentar aqui tirar do o screen. Eu sou aquele e por ti, Senhor. Deixa eu, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de uma maneira que todos. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Espera aí, queridos. Exato. Cadê? Configurar. Ah, beleza. Estão conseguindo ver? Cadê? Não, né? Não compartilhei a tela. Parece só você mesmo, Wesley. Pronto. E agora? Agora sim. Beleza. Tranquilo. Pessoal, quem não assistiu a primeira aula, eu vou postar depois o link da primeira aula e você pode voltar lá e assistir, tá bom? Eu não vou entrar muito nos itens, então o propósito aqui, queridos, é você clarificar, você entender a sua identidade, o seu propósito e, por fim, manifestar o reino de Deus. Então, quando você está perdido, você precisa de uma bússola, você precisa de direção. E a questão deve ficar muito clara, porque tudo aquilo que nós fazemos, a maneira como nós aprendemos as coisas precisa ser algo resolutivo, algo que eu preciso fazer. Tá, eu entendi esse fundamento, agora qual que é o próximo passo? O próximo passo. E ter clareza nisso vai, vai te dar, vai fazer com que a sua fé avance mais e mais. Então, nós vamos trabalhar em paralelo as doutrinas básicas da fé de Hebreus capítulo 6, versículo 1, e em paralelo com essa questão da identidade, né?
Então, nós vamos trabalhar aqui sobre a questão da Bíblia. Por que que a Bíblia é um manual de fé e prática? Como ela se conecta? Como ela faz sentido? Por que que nós devemos dar atenção e viver aquilo que está escrito nela? Eu falei na primeira aula. Hoje nós vamos estudar sobre essa questão do único Deus, depois divindade de Jesus, salvação, verdadeiro arrependimento, que existe o falso arrependimento, a salvação, o verdadeiro arrependimento, né? A fé em Deus, o batismo, comunhão, imposição das mãos, a ressurreição, juízo eterno, e vamos trabalhar identidade, propósito e manifestar o reino de Deus em paralelo com esses assuntos aí, tá bom? Então, a Bíblia, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que todo homem seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, nós falamos sobre a unidade da Bíblia, sobre o cumprimento das promessas, das profecias, que a Bíblia ela não é um livro científico, mas é cientificamente preciso. A experiência pessoal na transformação de milhões de cristãos no mundo inteiro, em várias gerações, e é relevante até os dias de hoje. E como que a Bíblia foi escrita, quais são os critérios para que ela seja considerada inspirada ou não, e os níveis de aprendizado e mudança. Olha só, então nível 1 é você entender a quem você pertence. Então você pertence a Deus. Segundo nível é você ter clara essa ideia da paternidade. Quem te direciona, quem te pastoreia, quem te abençoa, quem ensina os valores, quem te corrige, quem remove o egoísmo, quem te dá limites, quem libera a sua vida. Hoje, queridos, por causa dessa onda, principalmente depois da pandemia, hoje as pessoas falam, não, a minha paternidade é Deus. Claro, sim, queridos, mas Deus vai manifestar essa paternidade através da instrumentalidade de um homem e uma mulher de Deus, alguém para te ensinar, um irmão mais velho, entende? Para te instruir. Então, a paternidade de Deus sendo confirmada através da instrumentalidade de alguém que te abençoa. E sempre quando Deus quer abençoar alguém, queridos, ele vai usar pessoas. Pessoas são portas para abençoar pessoas, entende? Segunda coisa, a identidade. Você vai entender quem você é, qual a sua missão. Porque se nós não entendermos que a nossa identidade deve ser uma identidade de filho, nós vamos nos mover na identidade de órfão. E aí o destino vai ser Lodebar, a terra onde aonde a palavra não se cumpre. Tá claro isso, queridos? Quem puder mutar os microfones, tá, queridos? Por favor. Ok, queridos? Deixa eu voltar aqui só. Então, o outro são os valores. Nós entendemos quais são os valores que nós devemos absorver da palavra de Deus e começar a alinhar os nossos valores aos valores do reino de Deus. Depois, nós entendemos a quem nós pertencemos, nós temos quem nos direciona, nós temos a nossa identidade sendo definida como a identidade de um filho de Deus e não de um órfão. Independente do contexto em que nós nascemos, se crescemos, se tivemos pai e mãe ou não, nós pedimos para que o Senhor seja o nosso pai e essa parte começa a ser resolvida. Os valores alinhados com a palavra de Deus, e isso vai fazer com que eu
tenha estratégias do como fazer. Se eu creio que é possível, se eu creio que é para mim essas promessas, se eu, se eu entendo que é para agora, eu tomo posse e começo a manifestar isso através dos meus comportamentos, através das minhas atitudes alinhadas àquilo que Deus pensa e me direciona. E aí eu vou criar ambientes ou eu vou participar de ambientes que geram glória e frutos para glorificar o Senhor. E eu vou manifestar o reino. Então, eu alcanço pessoas, eu desperto pessoas, libertando as pessoas das amarras, dos sofismas, das ideias, né, evangelicais, que não são bíblicas, são usos e costumes, ou são coisas que, sofismas de entendimentos errados que vêm ao longo de muitas gerações, que precisam ser alinhados à verdade e sairmos dessas armadilhas da religião e da religiosidade. Amadurecendo e sermos enviado ou enviando as pessoas, entende? Para o seu destino, para que elas se cumprem. Isso vai ter impacto nas pessoas, nas famílias, nas igrejas, nas cidades e nas nações. Veja se não é isso que está acontecendo aqui. Você, em várias regiões do Brasil, sendo impactadas com essa mensagem, aprendendo, se desprendendo de muitas coisas e alinhando a esses fundamentos, ok? Então, Romanos capítulo 8 vai falar sobre a manifestação dos filhos maduros. E aí você vai voltar lá na primeira aula e você vai ver na íntegra aquilo que nós falamos, tá bom? Então hoje, queridos, nós vamos entrar nesse tema aqui, sobre o único Deus. Por que que nosso Deus deve ser o único Deus para nós? Então você vai, na Índia, você vai ver milhões e milhares de deuses lá, né? Mas é o verdadeiro? É único, é aquele que nós podemos confiar, Criador dos céus e da terra, de tudo que nela há, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nós vamos entender aqui uma parte. O único Deus verdadeiro revelou-se como Eu Sou, o Criador e o Redentor da humanidade. A Trindade consiste em um único Deus verdadeiro, o Pai, Jesus Cristo, o seu Filho, e o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, ou da triunidade, né? Tanto é que essa palavra trindade ela não existe, né? Biblicamente. Mas a triunidade, três em um. No livro do Gênesis, Deus referiu-se como a si mesmo como nós, nosso, façamos. Então, no, no, no plural, como mais de uma pessoa. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 11, versículo 7, diz assim: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua um do outro, aqui no contexto da Torre de Babel. Então, sempre, não como uma pessoa, mas como várias, façamos, desçamos, confundamos, entende? Então, Deus nos fez três em um, corpo, alma e espírito. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, com E minúsculo, o espírito do homem, e alma, ou seja, quando tem a partícula E aqui, é uma adição. Então, estou adicionando. Então, significa que é um outro item, é uma outra pessoa. Aliás, é uma outra parte. Espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
que é irrepreensível aqui? É não faltando nenhum pedaço. A essência de Deus em tudo. Então você vai ver sempre três aqui em algumas coisas. Por exemplo, a criação do tempo, presente, passado e futuro. Espaço, você tem altura, largura e profundidade. Aí você vai ver os estados da água, né? Sólido, líquido e gasoso. O gelo, ar, líquido. O sol, forma, calor e luz. E aí nós temos essa expressão aqui para corpo, alma e espírito. Espírito com E minúsculo, espírito do homem. Gênesis capítulo 2, versículo 7 vai falar sobre isso. Ela vem da expressão neshama, espírito. Bazar, no hebraico, que significa corpo. E nefesh, que significa alma. Então, o que é quais são as características, as coisas que se, os desdobramentos do espírito, não é? A intuição, a consciência e a comunhão. Na alma, mente, vontade e emoção. E no corpo, recepção, instinto e expressão. Referências bíblicas. Olha só, querido, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Isso aqui, inclusive, Jesus, ele reforça lá no Novo Testamento, onde uma pessoa pergunta, mestre, qual é o maior mandamento? E aí o Senhor fala uma frase em hebraico, Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ou seja, ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é único, o único Senhor, o único Deus. E aí, Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz: Portanto, deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, a palavra um nessa escritura é a palavra usada para descrever um marido e uma esposa se tornando um, ou único, né? O único Senhor ali, ó. Então é como se fosse, são duas pessoas. Eu tenho a minha esposa e eu sou outra pessoa, mas nós nos tornamos um quando nós casamos. Quem está entendendo? Então, o marido e a esposa são um. São pessoas distintas e assim como a Trindade, um Deus em três pessoas. O que significa a Trindade ou a triunidade? Então, pega essas referências aí. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Isaías capítulo 44, versículo 6, Marcos capítulo 12, versículo 29 e 32, João capítulo 10, versículo 30. Overdose de Bíblia aqui, gente. A gente precisa de Bíblia. Eita glória! Fundamentar na palavra. Que o Pai é uma pessoa divina diferente, distinta do Filho, do Espírito e do Espírito Santo. Jesus Cristo era verdadeiramente Deus, mas nasceu em carne e sangue humano. Era humano, distinto do Pai e do Espírito Santo. E o apóstolo João especificamente chama Jesus de Deus. Anota aí. João capítulo 1, versículo 1. João 18. Ó, João 1, versículo 1 e versículo 18 do capítulo 1. João capítulo 8, versículo 58. Então você vai ver Paulo identifica Jesus como Deus. Romanos capítulo 9, versículo
5, Filipenses capítulo 2, versículo 6, Tito, capítulo 2, versículo 3 e 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. E o Espírito Santo também é uma pessoa distinta. O Espírito Santo é declarado ser Deus por Pedro em Atos capítulo 5, versículo 4. E está listado ao lado do Pai e do Filho em Mateus capítulo 28, versículo 19. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. Então, olha só aqui, ó. Figura da triunidade, da trindade, né, como nós entendemos. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Claro, com essa figura? Tira um print aí. Amém, queridos? Eu não estou vendo os comentários, tá, gente? Mas vamos lá. Queridos, olha só. O Senhor nos chamou, conforme Romanos capítulo 8, versículo 32, para manifestarmos a glória dele. E a palavra filhos de Deus ali está falando filhos de Deus maduros. Filhos maduros carregam a glória. Filhos imaturos, eles cometem muitas imaturidades e não conseguem carregar a glória de Deus. Ou se carregam a glória de Deus, vão brincar com a glória de Deus. Isso traz consequências sérias. É por isso que a gente vê tanto escândalo por aí. Entende? A pessoa busca, 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 bate, 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 pede, pede, pede. Uma hora aquilo se manifesta. Mas às vezes a pessoa ela não tem o fundamento necessário e o caráter transformado para carregar essa glória. E é onde muitos cristãos se transformam em literalmente feiticeiros, usando a palavra de Deus para amaldiçoar, usando a palavra de Deus para brincar com a fé dos outros, trazendo contaminação, multiplicando as feridas. E Deus está nos chamando aqui à maturidade, queridos. Se você tem o desejo de crescer, de avançar, de amadurecer em Deus e de produzir frutos, então fica firme. Venha conosco nesses domingos, às 10 horas, e vamos crescer juntos, queridos, unindo nossos dons e talentos para manifestar a glória de Deus. Amém? Então, olha só. Colossenses capítulo 3, versículo 10. E vos revestis do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Então, para o desenvolvimento e a formação de um bom discípulo, temos que fazer os alicerces que fará permanecer, nós nos permanecermos na caminhada cristã. Mateus capítulo 7, versículo 24. Clássico, né? Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, aqui está falando sobre a história de um homem prudente, sábio. E hoje, queridos,
o que nós estamos lutando contra o espírito da loucura, tentando combater o espírito de sabedoria, queridos. Tudo que nós fazemos, nós queremos fazer na dependência do Espírito Santo de Deus. E uma das facetas, uma das manifestações do Espírito de Deus é o espírito de sabedoria. Isaías capítulo 11, versículo 2. Espírito de sabedoria, espírito de conselho, espírito de temor do Senhor, o espírito do Senhor, o espírito de conhecimento, o espírito de fortaleza, a manifestação dos sete espíritos de Deus. E dentre eles, o espírito de sabedoria. Então, a sabedoria, queridos, ela tem um antagônico, uma força contrária, que é o espírito da loucura, da insensatez. E nós temos que fundamentar a nossa vida na palavra. Queridos, não adianta eu ter a Bíblia, não adianta eu ter eu ir para os cultos, anotar, se eu não coloco em prática. Queridos, é como você comprar um milheiro de tijolos, você comprar muitos sacos de cimento, todas aquelas ferragens, as telhas e até o material do acabamento. Mas se você não colocar aquilo em prática, construir tijolo por tijolo, misturar a massa, o cimento com a areia, se você não moldar aquilo, gastar tempo, gastar energia, aplicando, colocando em prática, os materiais vão estragar e a casa não será edificada. Quem está entendendo? Espero que Deus possa trazer esse entendimento para nós. Amém, queridos? O pleno conhecimento de Deus. Eu quero trazer um entendimento aqui para os irmãos, queridos. Por isso, esses princípios, queridos, básicos de uma boa caminhada cristã, vai nos fazer amadurecer e deixarmos de ser infantis e carnais, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 4. Vamos abrir? No entanto, amigos, sinto-me frustrado pela maneira nada espiritual com que vocês lidam com os outros e com Deus. Vocês estão agindo como bebês em relação a Cristo. Parece que só sabem mamar. Pois bem, vou amamentá-los, visto que não sabem se alimentar sozinhos. Quando vocês se apegam a algo apenas por se sentirem bem ou para dar impressão de que são importantes, não são muito diferentes de um bebê de colo, que só fica contente quando tudo lhe agrada. Quando um de vocês diz, estou do lado de Paulo, eu prefiro Apolo, não está sendo infantil? Então aqui fala o quê? De pessoas que brigam. Isso quase não acontece. Isso acontece aqui, aí acontece. Pessoas que brigam. Irmãos, pessoas que brigam, pessoas que não são pacificadoras, significa que ela ainda está muito viva, que não passou pelo processo da cruz e que ainda está vivendo uma vida rasa. Sabe? Pessoas brigando por causa de oportunidade. Ninguém nunca viu isso, né? Pessoas brigando por conta de ponto de vista. O ponto de vista é a palavra, queridos. O que que a palavra diz? Vamos seguir a palavra. Precisamos entender isso, queridos, e aplicar.
Então, deixa eu voltar aqui, queridos. Então, nós temos aqui a manifestação ou a imagem de uma figura aqui. Desenho do tabernáculo. Então, dentro do tabernáculo, ali, a imagem do tabernáculo, você tinha a porta que entrava ali pelo leste. Você tinha o altar de bronze, ou altar do sacrifício, a fonte, e esse ambiente era o átrio. No átrio, você tem a iluminação natural das coisas. O sol é quem iluminava esse ambiente. Ou seja, você tem uma revelação natural de quem é Deus. Você vai para a igreja, você sente o louvor, você sente a presença, você sente o ambiente, você sente paz. Mas saiu do culto, a primeira oportunidade de pecar, você cai. Uma pessoa que está lutando contra a carne, ela está nesse ambiente. Uma pessoa que ainda está viva na sua natureza, ela está transitando nesse ambiente. Então, a porta ali, queridos, é o Evangelho. Nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós começamos a aprender algumas coisas e nós vamos para esse ambiente. O próximo passo, queridos, a ovelha tem que morrer para que nasça o filho, para que eu possa mudar de ambiente. A ovelha não entra viva lá. Diga comigo. Né, né. A ovelha tem que morrer, queridos. A ovelha tem que morrer para que nasça o filho, entende? E aí, nesse ambiente aqui, queridos, a carne era queimada e oferecida a Deus. E dali para frente, só o sangue poderia passar. Então, fala de uma vida dedicada através da crucificação e da morte. E ali, queridos, a carne ela precisa ser queimada. E o papel, por exemplo, do teu pastor, nosso papel como pastor, queridos, é queimar a sua carne, é te ajudar a morrer, para que você preste no reino, para que você não seja um cristão imprestável. Desculpa, é uma palavra forte, mas se você não morrer, você é imprestável, queridos. Não presta para nada. Cristo precisa ser formado em nós. Áreas precisam passar pelo processo da cruz, para que possamos avançar para o próximo nível, entende? Depois nós temos ali a fonte, o altar de bronze, que tinha como um espelho no fundo. Você olhava pela água, você tinha condição de ver como estavam as suas vestes. Então, olha só, o sacerdote passava por ali e ele via como estavam as suas vestes e como se estava. Então, esse é um tempo também, queridos, onde um momento de queimar a carne e de, através da palavra, confrontar as estruturas que não estão de acordo com os princípios de Deus e começar a ajustar. Entende? Que não faz sentido um cristão, irmãos, andar nesse ambiente, permanecer nele até o fim da sua vida, achando que Deus está se agradando disso, quando não está. Então precisamos amadurecer, precisamos avançar, queridos. Pasme, queridos, a maioria dos cristãos estão no ato. É difícil a gente assimilar isso, irmãos. Muitas pessoas às vezes vão cantar aquela música, né? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E tá lá no ato, queridos, cantando algo que não vive. Entende? Então a iluminação natural, você tem sensações de Deus. É um cristão alma e carne. Precisamos transitar para o próximo ambiente. O que acontece com a carne quando ela não passa pelo fogo? Você deixa ela no ambiente. Logo, logo ela está
entrando, pousando moscas, logo, logo ela está no estado de putrefação, e logo, logo está cheio de bicho, causando mau cheiro. E é isso, queridos, está cheio de cristãos mortos-vivos, andando por aí, exalando mau cheiro, e não o perfume de Cristo. Precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, precisamos avançar. Tem gente que dá tela azul, irmão. Tem gente que buga com isso aqui. Fala, nossa, tenho 30 anos de crente, 20 anos de crente, nunca tinha visto isso. Tela azul, irmão. Tem gente que fica uma semana bugado. O próximo ambiente, queridos, é o lugar santíssimo. Dentro do ambiente do lugar santíssimo, você tem aqui, ó, a mesa da proposição, o castiçal e o altar de incenso. Então, aqui fala de uma pessoa que está desempenhando o ministério e já passa para esse ambiente aqui, queridos. Só os sacerdotes poderiam passar para esse ambiente aqui, levando o sangue da ovelha. Nesse ambiente, queridos, a iluminação ela já não é iluminação natural, ela já é uma iluminação pelo castiçal ou o candelabro, a manifestação dos 7 Espíritos de Deus. Tinham 7 luzes, 7 velas, 7 é, é, tochinhas de fogo que iluminavam o local, o ambiente. Então, aqui já não tem uma iluminação natural, mas o próprio Espírito Santo começa a me convencer da justiça, do pecado e do juízo, e eu começo a viver uma vida de propósito. Eu já deixei de ser egoísta, eu já deixei de lutar com a carne, de ficar caindo nesses pecados da carne, e agora, através desse processo de purificação e santificação, a minha luta já não é mais contra a carne, a minha luta agora é emocional. Porque aqui o Senhor está formando a minha identidade de Cristo e aqui eu vou começar a servir os irmãos em amor. Uma vez que eu fui restaurado, agora eu vou manifestar amor por meio de um ministério. Eu vou pegar os meus dons e talentos para manifestar a glória de Deus e derramar sobre a vida de alguém. Entende? Eu não guardo mais só para mim. Eu não sou um mar morto, eu sou um rio que flui na vida dos outros. Eu não sou um mar cheio de sal, onde tudo que chega em mim morre. Não. Eu vou fluir como um rio. E essa é a expressão que nós temos que fazer, irmãos. Sair de um ambiente e transitar para o outro. Amadurecer e amadurecer rápido. Entende? Deus não te chamou para ser um esquentador de bunda de banco da igreja, irmãos. Deus não chamou você para esquentar o banco da igreja, mas para ser alguém proativo e produtivo no reino, para dar lucro no reino. Lucro no reino como? Manifestando a glória, frutificando para a glória do Senhor. Na escala de valores de Deus, almas é o mais importante. Uma das coisas da escala de valores de Deus, almas é uma das coisas mais importantes. Então, uma vida de ministério aqui, uma vida nesse próximo ambiente, é uma vida de quê? O altar de incenso vai falar da vida de oração. O castiçal vai falar da manifestação dos 7 Espíritos de Deus, iluminando as estruturas que precisam ser trabalhadas dentro de mim, sabe? Ira, raiva, ódio. O Senhor vai iluminando aquelas áreas, medo, nós falamos hoje no propósito anterior, sabe, iluminando, trazendo luz, trazendo revelação, trazendo entendimento. Essas estruturas começam a ser quebrados. Tudo aquilo que me impede de correr, de avançar, de produzir, de ser produtivo, proativo para a glória do Senhor e de Cristo ser formado em mim, começa a ser confrontado. A mesa da proposição fala dos pães da proposição, que é a palavra de Deus.
que é o alimento sólido, ok? E aí você tem um outro ambiente, que é o ambiente do lugar santíssimo. O lugar santíssimo, queridos, é o lugar da manifestação da glória de Deus. Num ambiente você vai produzir 30, num ambiente você vai produzir 60 por um, e no ambiente do lugar santíssimo, queridos, é o lugar da manifestação da glória de Deus, intensa, aonde você vai derramar de uma forma extraordinária e ter uma comunhão extrema com o Senhor e fluir. Esses são os ambientes, queridos, que nós precisamos. E esse ambiente aqui, queridos, se alguém entrar e não tiver preparado, estiver brincando com Deus, dificilmente você vai entrar nisso aqui. E se entrar, morre. Brinca com a glória de Deus para ver. Brinca com a santidade de Deus para ver. Não, queridos. Aí as pessoas falam, quem já pisou no Santo dos Santos? Não, ainda está lá no átrio, ou está fora, ou está no lugar santo, passando pelo processo. Irmãos, chegou um tempo que uma vez por ano, o sumo sacerdote, depois de fazer uma revisão, irmãos, um esquadrinhar, se ele tivesse defeito, se ele tivesse pecado, ele morria. Eram colocados sinos nele para checar se ele ainda está vivo. Se ele estiver se mexendo nesse ambiente, era porque funcionou, né? O processo de santificação e purificação. Esse sacerdote ele tinha que ser perfeito. Ele não podia ter os testículos amassados ou defeituosos, porque, inclusive, na roupa dele tinha os romãs, que era uma alusão aos testículos, que fala de uma geração. Dentro de um romã daquele, tem 613 carocinhos, né? Mais ou menos. Que é mais ou menos, que é mais ou menos não, que é exatamente a quantidade de mandamentos que a Bíblia tem no Pentateuco. 613 mandamentos, que se resumem em 10, que se resumem em 2 no Novo Testamento. Amém, queridos? Então precisamos transitar por esses ambientes aí. E precisamos crescer. A pergunta é, qual desses ambientes você está hoje? Por qual desses ambientes você precisa alcançar hoje? Tenha paciência com o processo, queridos, mas busque com vontade, busque com força. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias, não é, desde os dias de João Batista, o reino seria conquistado por esforço e os violentos, né, com essa violência profética do interior em Deus, tomaria posse e se apoderava. Ou seja, desde os dias de João Batista, o reino está ao alcance das nossas mãos. Aquele que busca, pega. Amém, queridos? Então, ao passo que nós somos edificados nesses fundamentos, nós passaremos a ser totalmente transformados à imagem de Cristo e seremos transformados de glória em glória. Amém? Então, esses três ambientes falam do processo de maturidade de um cristão. Pois se nós quisermos alcançar a presença do Pai, nós temos que caminhar dentro desses parâmetros no reino espiritual. Cada ambiente desse, ele tinha um tipo de luz que iluminava no lugar santíssimo a luz do Senhor. A presença do Senhor era a iluminação, era a revelação que nós temos da palavra. Então a iluminação vai falar da revelação que você tem da palavra. O átrio iluminado pelo sol, o lugar santo, que é o meio ali, iluminado pela menorá, pelos sete Espíritos de Deus. E o lugar santíssimo, a própria glória de Deus é a revelação.
Então, revelações profundas em Deus sendo manifestas ali. Então, essa é a ilustração que nós podemos chegar nesses níveis. Amém, queridos? E no final, queridos, no final de tudo, no juízo final, o que vai ser contabilizado? O quanto de Cristo tem em nós. Se tem muito de Cristo em nós, seremos galardoados. Se tem pouco de Cristo em nós, seremos disciplinados. Se tem nada de Cristo em nós, nos perderemos eternamente. Então veja que Cristo seja formado em nós, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para manifestar a glória. Cristãos têm uma imagem distorcida do que é o céu, de quem é Deus, de quem é Cristo, de qual o potencial que Deus colocou em nós, qual a imagem. E nesses dias, queridos, nesses domingos, nós vamos trabalhar a restauração da imagem de Deus dentro do seu coração e gravar. Amém? Alguma dúvida? Algo? Deixa eu pegar aqui o chat. Alguma dúvida em relação à aula? Em relação. É a base da primeira parte, queridos. Foi Hebreus capítulo 6, versículo 1 a 3. Por isso, pondo em parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos nos levar para o que é perfeito e não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus, do ensino dos batismos, da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Colossenses capítulo 3, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Irmãos, é restauração da imagem. É te reposicionar em Deus, para que você seja alguém que manifesta a glória de Deus, que implanta o reino de Deus aqui na terra, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, eu quero te louvar. Que essa revelação, Deus, seja forte para os irmãos como ela foi forte para mim. Que a glória do Senhor, Deus, se manifeste no nome de Jesus e confronte as trevas que há em nós, pela iluminação do teu Espírito, Senhor, pela revelação da sua palavra. Como a espada de dois gumes, Senhor, corta todo laço, corta, Senhor, todo mal. Nós declaramos no nome de Jesus, Senhor, que cada dia que passa nós seremos mais firmes, mais fundamentados, Senhor. E ainda que venham as dificuldades, ainda que venham as adversidades, ainda que venham as perseguições, o Senhor nos fará lembrar que nós somos seu, Pai, e que nós vivemos para a tua glória, Senhor. E que nós possamos cuidar, Deus, para que a nossa coroa não seja tomada, para que nós não percamos a nossa coroa, mas que possamos ser fiel até o fim, Deus, com o Senhor, fundamentados na sua palavra, Senhor, convictos de quem o Senhor é, de quem nós somos e do que o Senhor nos chamou para fazer e ser. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor. Peço que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, Pai, o dia de cada um, a semana de cada um, Pai, que está aqui e que aceitou esse desafio, Pai, de estar aqui crescendo em nome de Jesus. Nós te glorificamos e te adoramos, Senhor. Abençoa cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Deixa eu ver. Quando oramos que pedimos o Senhor e bom fim. Hã? Quando oramos que pedimos Senhor ou Deus e bom fim, falamos em nome de Jesus, seria a mesma pessoa? Então, Acredito que ela quis escrever no fim, ah, pedimos em nome de Jesus. sim, no fim. Ok. Sim. Em nome de Jesus, né, queridos?
em nome de Jesus. Nós selamos no nome de Jesus. Porque por nós não temos essa bola toda, né? Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus dias. Obrigado por vir. Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigado, Eliane, aí pela força com os acessos. Obrigado.